veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Que estas palavras possam ficar, na mente dos irmãos, que os irmãos possam se sentar meditando nesta palavra. Eu estarei passando algo a qual o Senhor, falou ao meu coração. E quando nós preparamos uma palavra, nós meditamos na palavra do Senhor, nós buscamos a palavra do Senhor para trazer, assim como nós temos uma oportunidade, Deus fala primeiramente conosco para depois nós transmitir para o povo. E Deus fala com cada um segundo a tua vontade. Um versículo vai encaixar melhor na sua vida, outro versículo na vida do seu irmão, e assim sucessivamente. Deus fala conosco da forma que Ele quer e como Ele quer, e Deus usa quem Ele quer. Deus nos fala através do louvor, através da palavra, através de um testemunho. Deus está pronto para falar hoje comigo, está pronto para falar contigo. Basta somente você abrir o seu coração para que a palavra de Deus possa entrar e fazer aquilo a qual ela foi preparada. A palavra de Deus nos diz que ela é viva e eficaz, que ela define, como uma espada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta palavra falou muito ao meu coração, amados irmãos, porque muitas das vezes nós nos precipitamos, quando queremos fazer uma coisa, achamos que vai ser tudo como se fosse um passo de mágica. Seria tão bom achar uma lâmpadazinha daquela que tem nos filmes, Só esfregou ali, desejou e aquilo aconteceu na hora. Assim aconteceu quando eu comecei. Quando eu entrei para a igreja, eu vi as pessoas pregando. Eu queria aprender rápido a pregar a palavra de Deus. Eu queria que aquilo entrasse logo na minha mente. Eu lia a Bíblia, mas não entendia porque não estava preparado para aquilo ainda, Eu estava apenas começando, mas não tinha aquele tempo para estar indo numa escola dominical, para ir num culto de ensinamento da palavra, que é muito importante, O pastor aqui, ele sempre toca muito nessa tecla, para que os irmãos possam estar vindo na escola bíblica dominical, para estar aprendendo da palavra de Deus, para vir no ensino da palavra, porque é muito importante em nossas vidas. Eu paguei um preço porque eu queria passar, igual as pessoas falam, passar a carroça na frente dos bois. Mas graças a Deus, Deus foi ali me moldando, me fazendo como Ele fez, com o vaso a qual Ele estava preparando, botou ali sobre a roda, estava fazendo aquele vaso, moldando aquele vaso quebrou, e Ele fez outro conforme o desejo do seu coração. Assim é Deus em nossas vidas. Muitas das vezes nós queremos se precipitar, e não conseguimos fazer aquilo que nós desejamos, porque tudo tem o seu tempo. Jeremias, eu gosto muito da passagem de Jeremias, porque Jeremias, Deus trabalhou grandiosamente na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 1, deixa eu ver o versículo 1, ali no capítulo 1, eu vou falar já para os irmãos. Primeiramente eu vou falar sobre o barro. O barro, existe, eu estive pesquisando. Quem já pesquisou nessa passagem sabe que existe mais de 200 espécies de barro, para fazer diversos tipos de serviço. Não é qualquer barro que serve para fazer um vaso. Tem barro para tijolo, tem barro para obra, tem barro para diversas coisas, para as coisas infinitas,
Mas Deus escolheu você como algo especial, foi um barro especial, né? O barro para você preparar para fazer um vaso de excelência, um bom vaso, você tem que preparar ele, e o preparo é árduo, você tem que procurar, né, aquele vaso, aquele barro próprio para fazer o vaso, e ali você tem que começar a preparar, você tem que tirar as impurezas, você tem que limpar aquele vaso, né, tirar tudo, aquele barro, tirar tudo aquilo de sujeira que tem, tudo, preparar, né, para que Deus possa te moldar, para que o olheiro possa te moldar e te usar conforme a sua vontade, que não adianta Deus pegar uma pessoa de qualquer jeito, né? Um vaso, o olheiro não pode pegar um barro e usar ele da forma que ele pegou, que ali tem capim, ali tem cisco, você vai fazer um barro, vai ficar um barro feio, vai trincar, vai rachar, vai furar, né? Mas Deus não, como Deus faz na nossa vida, assim o olheiro prepara o barro. Por isso que essa palavra fala muito, né, sobre o vaso e o olheiro. É o Senhor trabalhando em nossas vidas. Nós somos o barro na mão do Senhor. Deus nos molda, Deus nos faz conforme a sua vontade. Nós tentamos às vezes pular etapa em nossas vidas, mas o que acontece? Somos quebrados, destruídos. Aí Deus vai lá com todo o seu amor, com toda a sua calma, te pega, te resgata, te quebra, te faz um vaso diferente. Mas aí você vai procurando agora aceitar mais as coisas do Senhor, que como o barro ele é preparado, ele é limpo, até ele chegar ali na roda, é um preparamento muito especial. Ele prepara esse vaso, esse barro, coloca sobre a roda, e ali ele vai dando forma a este vaso. E ali, se ele achar que não está conforme a sua vontade, ele desfaz aquele vaso ali e faz um outro conforme a tua vontade, né? Depois que ele está todo ali preparadinho, bonito, né, o vaso já acha que está pronto, né? Porque ele já tomou a forma de vaso, ele já está com a tampa de vaso, ele foi posto numa prateleira, ele acha que está pronto, mas ainda não está pronto, que chega a época de cura desse vaso. Ele tem que ser preparado, ele tem que descansar, né? Levar um tempo ali descansando, até que ele é levado para outra etapa da sua vida. E a Bíblia nos relata pessoas que o Senhor usou grandiosamente, pessoas que pagaram preço, pessoas que foram quebradas, pessoas que foram açoitadas, pessoas que sofreram, mas receberam o galardão do Senhor, porque foram fiéis até o fim, porque toda a nossa vida nós somos provados. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Um exemplo que eu gosto de citar é José. Deus maravilhoso. Todos aqui conhecem a história de José. José, quando começou a sonhar, ter os seus sonhos, Deus já trabalhando na vida de José, mostrando o que ele seria. Ele era jovem, ele não tinha muito entendimento ainda, ele ficava, né, após ter aqueles sonhos, ele queria falar com os seus pais, com os seus irmãos, para ver, né, se eles entendiam, se eles poderiam fazer. Eles até entendiam, mas não dava muito importância àquilo naquela época. E Deus foi trabalhando na vida dele, aqueles irmãos foram ficando com ciúme, né, pelo tratamento, porque além dele ter esses sonhos, o pai dele gostava mais dele, né, aparentemente porque ele era o caçula, né, era tratado com mais carinho, porque ele era filho da mulher a qual ele mais amava, ele era tratado com mais carinho, mas Deus tinha um propósito na vida dele também, assim como Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus nos separou, nos escolheu para estarmos aqui esta noite, porque Deus tem um propósito na vida de cada um, amados irmãos. Deus está te preparando para coisas grandes, mas você tem que deixar Deus entrar na sua vida, você tem que deixar Deus te moldar,
Como o olheiro molda o barro segundo a sua vontade, assim Deus quer te moldar, Deus quer te usar. Muitas das vezes nós recebemos uma oportunidade e dizemos que não estamos prontos, que não estamos preparados, né? Mas não, Deus, quando chama você, quando você recebe uma oportunidade, né? A pessoa a qual está dirigindo esse trabalho, como um pastor, como um presbítero que está dirigindo o trabalho, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então basta somente você aceitar, né? Como Samuel, né, escutando a voz do Senhor, ali ele não sabia que era o Senhor que estava chamando ele, né? Ele ia no seu mestre e falava: eis-me aqui. O que era? Ele falava: não, eu não te chamei. Isso foi umas 3 vezes até ele cair em si, né? E ver que Deus queria falar com ele. Aí foi explicado a ele, porque quando fala eis-me aqui, e Deus falou com ele assim, você tem que se colocar na frente do Senhor, na presença do Senhor. Quando você receber uma oportunidade, quando você escutar a voz do Senhor. Jeremias capítulo 1, do versículo 5 em diante, a palavra de Deus diz: antes que te formasse no ventre, te conhecia, e antes que saíste da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Olha, mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todo a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar farás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha o que Deus faz. Ele disse ao Senhor que não era uma criança que não sabia falar o que falar. Aleluia, né? Deus falou para ele que ele poderia ir aonde o Senhor mandasse e falar aquilo que o Senhor, né, que o Senhor ia botar as palavras na boca dele. O Senhor tocou na boca dele e colocou as suas palavras. Assim, da mesma forma, o Senhor quer te usar. Louvado seja Deus. Amados irmãos, Deus já conhecia ele desde o ventre da sua mãe. Antes dele ser formado, Deus já conhecia ele. Deus também nos conhece, né? Nós seguimos, né, caminhos diferentes, né, longe da presença do Senhor, mas quando o Senhor nos chama para estar junto com Ele, e nós resolvemos aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e eterno Salvador em nossas vidas, porque quando nós, né, entregamos a nossa vida na mão do Senhor, certo de que tudo em nossa vida irá bem, certo de que onde colocarmos a planta dos nossos pés será abençoado. Isso com certeza irá fazer. Isso com certeza irá acontecer. Mas muitas águas passarão por debaixo dessa ponte. Muitas coisas acontecerão. Porque é um aprendizado, é um fortalecimento espiritual que nós temos que passar. Nós devemos de estar buscando ao Senhor, como foi cantado, né, o hino das criancinhas aqui. Mesmo que se fosse um peixe nadando, não pararia de adorar ao Senhor, de buscar o Senhor. E é assim que nós devemos de andar, né, em tudo aquilo que nós formos fazer, indo trabalhar, né, falando, conversando com o Senhor, né, orando ao Senhor, pedindo fortalecimento, pedindo proteção, porque este mundo, mano, jaz na mão do maligno. Nós não pertencemos a este mundo. Neste mundo nós temos que pedir proteção para que tudo vá bem, para que Deus venha nos guardar, nos proteger, para até chegar a hora que o Senhor vai nos levar para as mansões celestiais. Louvado seja Deus. O José passou provas. Seus irmãos lançaram ele no buraco, ele podia ter se quebrado ali, ter morrido,
Mas Deus o guardou, não deixou que ele se machucasse naquela queda. Saíram dali, venderam ele como um escravo. Tentou fugir, não deu certo, foi açoitado. Foi vendido como escravo. Mas Deus não se afastou dele. Deus deixou que essas coisas acontecessem na vida dele para que ele fosse se moldando, se aperfeiçoando, para chegar até aonde chegou, né? Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, por uma provação, já achando que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, né? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que fulano está indo bem e eu estou indo mal? Na Bíblia eu aprendi que há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós recebemos, né, de acordo com aquilo que nós vemos buscando, de acordo com o que nós buscamos, é o que nós vamos receber. Né? Quando você começa a fazer propósito perante o Senhor, você não pensa que você vai ser mil maravilhas, não. Você vai passar prova, você vai passar aperto, você vai passar dificuldade. Tem pessoas aí pregando um evangelho de prosperidade, mas eles só querem ver o quanto você tem na sua carteira. Deus te prometeu vida e vida com abundância, vida com paz, com tranquilidade, com alegria, porque nem sempre o dinheiro te traz alegria, nem sempre o dinheiro te traz uma noite de descanso, nem sempre o dinheiro te traz paz dentro do seu lar, dentro da sua família. O que adianta você estar com a carteira cheia, com a conta do banco cheia, e você não tem paz em casa, você não tem saúde? Né? E Deus, conforme Deus trabalhou na vida de José, ele foi vendido para Potifar. Ali ele trabalhou na casa daquele homem. Tudo que ele tocava, ele prosperava. Aquele homem foi vendo esse rapaz, isso tem um brilho, tem algo diferente. Ele não é um escravo comum, não. Esses escravos aí nem trabalhar direito eles sabem trabalhar. Esse rapaz sabe conversar, ele sabe contar, ele sabe fazer as coisas, porque é o Espírito Santo de Deus que habitava na vida daquele jovem. E ali ele foi prosperando. Mas o que aconteceu? O inimigo se levantou. E aquela mulher tentou aquele jovem e ele foi parar na prisão. Porque aí muitas das vezes a pessoa pergunta: poxa, já passou uma prova e o rapaz sai da casa onde estava e vai para a prisão, né? Mas imagine se hoje em dia, ele poderia estar morto, o marido em ciumento pegar e ter matado ele, mas não matou. Deus permitiu que essa coisa acontecesse a ele, mas não deixou que tocasse, que tirasse a vida dele. Deus estava preparando ele como o olheiro estava preparando aquele barro, né? Aquele barro se quebrou, mas o olheiro preparou aquele barro de novo, tomou em suas mãos, preparou de novo conforme a vontade do seu coração. Assim Deus estava fazendo na vida desse jovem, até ele chegar aonde chegou. E o que aconteceu? Ele salvou, não foi uma, duas pessoas, não, ele salvou nações, né? Aquele povo todo ia perecer de fome. Imagine você. Amados irmãos, muitas das vezes a pessoa quer passar, né? Quer fazer um jejum e diz que não consegue, porque não consegue ficar 8 horas sem comer, 12 horas sem comer, 24 horas sem comer. Esse dia eu estava até falando com o meu filho, né? Meu filho, fazer a vontade da carne é fácil, mas queimar a carne para que o Espírito Santo venha crescer em nossas vidas é ruim, porque quando a gente bota na nossa mente que vamos fazer um propósito para queimar a carne, né, para que o Espírito Santo venha crescer mais em nossas vidas, rapaz, dá mais fome, a comida fica mais cheirosa, é tudo para te atrapalhar e te tirar do caminho que Deus tem preparado para a sua vida. Você imagina, isso aí é 24 horas. Você ficar 24 horas num propósito sem comer já é difícil. É difícil.
Agora você imagina aquele povo todo de Israel, aquele povo do Egito, com fome. Ia começar eles iam matar os animais, porque os animais que não morressem de fome, né, eles iam comer do jeito que estavam, até chegar ao ponto de eles quererem comer até uma pessoa ou outra mesmo. Isso acontece. Isso acontece, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus usou aquele jovem, Ele preparou aquele jovem para fazer essa obra na vida dele. E salvou muita gente. O seu nome foi honrado, o seu sacrifício foi honrado, porque ele se colocou no caminho do Senhor. Deus pegou ele em suas mãos e ele deixou ser conduzido. Enquanto você está sendo conduzido pela mão do Senhor, pelo caminho do Senhor, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você tem que procurar o caminho de Jesus, o caminho que leva a Jesus, o caminho que leva a salvação, para que você possa ser salvo. Não existe outro caminho. Por mais que venha a tentação, por mais que venha a dificuldade, por mais que venha as lutas, não tem muito tempo, né? Isso acontece na vida de todo mundo. É muita prova, é muita tentação, é pessoas querendo te desviar, pessoas querendo levar você, né, para outro caminho, querendo que você retorne a ser aquilo que você era, né? Mas Deus fala ao seu ouvido: olha da onde eu te tirei e olha da onde você está. Deus nos mostra situações, nos mostra as pessoas, né, em estado deplorável, pessoas, né, boas, mas sofrendo ali, o inimigo usando na bebida, usando na droga, pessoas perdendo o seu respeito, perdendo a sua moral. Deus nos mostra para falar que desse caminho eu não volto mais, para que desse caminho eu não irei mais, que o meu caminho agora é o Senhor. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, nem que tenhamos que caminhar sozinho, mas uma coisa eu te falo: Deus nunca vai deixar você caminhar sozinho. Deus sempre vai estar mandando alguém para caminhar contigo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Outro jovem, a qual me chama muito a atenção, né? E eu gosto muito de falar, porque esse jovem foi de uma paciência tremenda. É Davi. Davi foi ungido rei. Um jovem franzino, a qual ninguém dava nada por ele. Quando mandaram chamar os irmãos para se assentar à mesa e ali escolher um deles para rei, nem lembraram dele. Ele estava no pasto, lá ficou, porque ele era o mais novo, o mais moço, franzino, ninguém dava nada por ele. Né? Muitas das vezes ninguém dá nada por mim, ninguém dá nada por você. As pessoas que me vê hoje encaminhar, fala: Eduardo está na igreja agora. Tá, Eduardo está, graças a Deus, Eduardo está na igreja. Né? Tem pessoas até, hoje, graças a Deus, tem uma visitante ali, que é a minha família, minha prima Rosiméria. Muito bom você ter vindo, minha prima. E tem pessoas falando que vão vir aqui, que quer vir na igreja do Edu. Me chamam de Edu. Né? Porque estão vendo uma mudança, estão vendo uma diferença. Não porque eu sou melhor do que você, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu estou procurando andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade do Senhor, deixando que Deus me molde segundo a sua vontade. Não é fácil, é difícil. Mas a palavra de Deus não diz que é fácil, que vai ser fácil. No mundo tereis aflições. Mas Jesus venceu o mundo, ele passou por aflições. Jesus foi para o deserto, ele ficou 40 dias jejuando, ele passou ali uma provação do inimigo toda hora, ia ali tentá-lo, tentando tirar ele do caminho do qual ele foi preparado. Ele sabia tudo aquilo, tudo que o inimigo perguntava a ele: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ele sabia que ele podia transformar aquela pedra em pão ali, ele não precisava provar aquilo a ninguém, não. Ele sabia tudo que ele poderia fazer, ele poderia pedir ao Pai, né, que os seus anjos viessem lhe servir, mas ele não queria, ele tinha que passar pelaquela luta, pelaquela prova, para nos ensinar que nós vamos
passar por luta, que nós vamos passar por prova, que vamos passar por aflição, mas que nós vamos vencer. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, Jesus. Cada teu nome, Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. Davi, um jovem franzino, né? Quando viu aqueles homens bonito, forte, e falou, viu o primeiro, mandou logo o primeiro grandão lá, falou, é esse aí que é o rei. Mas Deus falou no ouvido do profeta, não é esse aí não, você olha a aparência, eu olho por dentro. Glória a Deus. Né? Muitas das vezes você está em casa, você olha para o guarda-roupa bonito, mas roupa nenhuma está cabendo em você. Né? Você diz até, eu não tenho roupa para ir na igreja. É isso aí que o inimigo quer. Que você desista mesmo, não vou não. Só vou depois que eu comprar uma roupa, porque essa roupa está muito repetida. Amados irmãos, Deus não vê a sua aparência. Deus vê o seu coração. Deus sabe para que te chamou. Deus sabe o testemunho que você está dando. Deus sabe o quanto você é importante. Ele deu o seu filho para que você não perecesse. Ele deu o seu filho para pagar pelos seus pecados. Davi foi escolhido no meio de todos os seus irmãos. Ele mandou chamar lá no pasto. Ele estava lá apacentando as ovelhas do pai dele. Foi chamado, foi levado, né, à presença do profeta. E o profeta ali disse, Deus falou, é esse. E ali ele foi ungido. E aquilo ali praticamente foi esquecido. Aquele jovem foi ungido rei e ficou. Mas quem estava governando era quem? Era Saul. Saul continuou por longos e longos anos, né, sendo rei. E ele ali o que fez? Ele esperou pacientemente no Senhor. Porque se o Senhor ungiu, o Senhor vai preparar o trono para ele se sentar. O Senhor vai preparar tudo conforme a sua vontade. Não adianta querer passar a carroça na frente dos bois. Como eu já falei aqui, que eu já tentei fazer isso e a gente acaba se machucando. O que aconteceu? Aquele jovem passou por tanta luta, mas aquela luta foram moldando. Ele começou indo lá para tocar uma harpa, para agradar ao coração do rei, para espantar o inimigo que estava infernizando a cabeça do rei. Quando ele pegava aquele instrumento, ele começava a tocar e o rei ia se acalmando. Aquela presença maligna que estava ali saía da presença do rei e ele conseguia relaxar e ficar, tanto que ele botou aquele jovem para ficar do lado dele direto. E ali ele foi aprendendo a arte da guerra, ele ali foi aprendendo a como governar. Deus foi preparando ele, Deus foi moldando ele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o olheiro fez, o olheiro pegou, ele vai moldando o barro, vai moldando o vaso de acordo com a sua preferência. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Nós, Gênesis, fomos estudar. Nós éramos pó. Deus ali misturou a água ali, fez o barro, formou o homem, né? Depois de formado, faltava algo para preencher. Deus ali soprou o fôlego de vida. Deus nos fez um vaso, né, segundo a sua semelhança. Olha aí, nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Como se isso não bastasse, Deus soprou em nossas narinas o quê? O fôlego de vida. Nós temos o fôlego de Deus dentro de nós. O que nos faz movimentar, o que nos faz caminhar. Né? Mas porque por causa do pecado nós nos afastamos da presença do Senhor, né? Mas quando nós aceitamos ao Senhor como único e eterno Salvador, quando nós levantamos a mão
e aceitamos a Jesus como o único e eterno Salvador de nossas vidas, quando nós voltamos ao caminho do Senhor, essa coisa muda, meu amado irmão. É uma barreira que cai por terra. O inimigo fica louco porque ele perdeu. E o inimigo, ele fica louco, mas ele não vai deixar de tentar te tragar. Ele não vai tentar de maneira nenhuma. Ele não vai parar de tentar te arrastar de novo do lamaçal do pecado, te arrastar de volta para o caminho dele, não. Porque a palavra de Deus mesmo diz que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal, o que não queremos fazer, quando vamos ver, já fizemos. Fazer o mal é fácil, fazer o bem é difícil. Você olhar para uma pessoa e ver que aquela pessoa está precisando de um abraço, você chegar lá e abraçar. Você olhar para aquela pessoa, achar que ela precisa de uma palavra de consolo e de carinho, você chegar perto, fica difícil, a pessoa pode ficar não gostar. O que eu faço? Mas o mal é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que devemos estar orando sem cessar, buscando a palavra de Deus sem cessar. Voltando a falar do vaso, depois que ele é colocado na prateleira para descansar, ele fica ali um certo ponto, um certo tempo. Eu tenho até tudo anotadinho no caderno em casa que eu trago na minha pasta. Logo hoje eu não trouxe com mais detalhes desta passagem, com mais detalhes falando sobre o processo do vaso. Mas veja bem, o tempo certo eu não sei, eu sei que ele fica um bom tempo nesse processo de cura, e quando sai dali ele vai para outro lugar, e ele pode até achar que está pronto, mas ainda não está pronto. Muitas das vezes nós assumimos cargo, assumimos coisas, achamos que já é o tal, que já estamos prontos para fazer e acontecer, mas não estamos. Deus está te preparando. Você só estará pronto quando o Senhor falar: Eduardo, é sua vez de subir. Você está pronto? Oh, aleluia! Para morar nas mansões celestiais. Porque enquanto você estiver aqui na terra, você está passando por um processo de aprendizagem, um processo de cura, um processo de libertação, um processo de transformação. É assim que Deus faz em nossas vidas, para que possamos estar dando um testemunho, para que possamos estar dando um testemunho para pessoas serem transformadas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eu estava vendo um testemunho, agora fugiu até a memória. Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Testemunhos que nos edificam, nos faz buscar mais a Deus, e crer que Deus é conosco, que Deus nos prepara. Esse testemunho é de uma senhora que trabalhava, uma senhora, ela não sabia ler, nunca tinha pegado um livro na vida para ler, não sabia nada, era analfabeta de pai e mãe, não sabia nada. Trabalhava numa casa de empregada, os seus patrões eram crentes, eu vou contar rápido para não levar muito tempo. E ela bebia, essa senhora não sabia ler, ela bebia. Os seus patrões eram crentes. E quando eles iam para a igreja, eles convidavam ela, levavam ela, que ela dormia no serviço, eles levavam ela para a igreja. E ela mesmo assim bebia. Ela disse nesse testemunho que quando não tinha a cachaça para ela beber, ela bebia álcool. Imagine. Mas ela ia porque, em respeito aos seus patrões, com medo talvez, de não ir ser mandada embora, ela ia. Eu acredito que eles não iam mandar ela embora, eles iam, como cristão, eles iam orar para Deus tocar no coração dela, mas eu acredito também que ela poderia pensar dessa forma. O que aconteceu? Eles iam convidando ela e ela ia aceitando e indo. No seu aniversário, eles deram um presente a ela. Ela pegou aquele presente, levou para o quarto, foi abrir.
era uma Bíblia. Aí, vocês me deram uma Bíblia de presente? Foi uma Bíblia, mas eu não sei ler, eu nunca li. Aquela Bíblia ficou lá do lado da cama dela. Chegou um certo tempo, Deus foi trabalhando de uma tal maneira na mente dela, não sei como, ela disse que pegou nessa Bíblia e ela começou a ler a Bíblia. Ela falou, ué, estou lendo? Eu nunca li na minha vida. E ela foi lendo a Bíblia, foi entendendo tudo aquilo que estava escrito. Sem nunca ter ido na escola, sem ninguém ter ensinado ela, não sabia nada. Isso aí é o poder de Deus. Isso aí é como muitas das pessoas não acreditam. Isso é como toda carochinha. Eu acredito no poder de Deus, o Deus que ressuscita o morto, um Deus que faz sinais e maravilhas. Eu não vou acreditar que Deus vai fazer isso. O avô da minha esposa, Janete, ele não sabia ler. Era um senhorzinho lá da roça, ele não sabia ler, ele aprendeu a ler na Bíblia. Aí como eu não vou acreditar num relato desse, mas às vezes a pessoa não acredita. E eu falo, e como eu escutei e acreditei, e tendo prova que o avô da minha esposa aprendeu a ler na Bíblia, nós devemos de falar. Às vezes falar, o que eu falo, você recebe uma oportunidade, dá um testemunho, conta algo, para edificar a fé daquela pessoa, que às vezes a pessoa está precisando ouvir, para se fortalecer mais na presença do Senhor. Às vezes a pessoa está esperando aquela palavra, às vezes um trecho do versículo, um trecho de um louvor, é o suficiente para mudar a vida de uma pessoa. A primeira vez que eu entrei na igreja foi um convite feito para uma pessoa que estava sentado num banco, numa praça, ali perto do seu Tião, ali, ó, eu vinha do serviço, passando para casa, já estava no horário da igreja, ali do Castelinho, a minha esposa já estava, e minha filha. Eu passando ali, eu vi o rapaz fazendo um convite para a pessoa que estava ali sentada. Vamos para a igreja comigo, vai ficar sentado aí fazendo o quê, rapaz? Vamos lá escutar um pouco da palavra de Deus? Aí o convite não foi para mim, foi para aquele rapaz lá. Eu passei, aquilo ficou na minha cabeça. Cheguei em casa, tirei minha roupa, falei, vou ficar fazendo o quê em casa? Eu vou lá escutar a palavra de Deus. O convite foi para ele, mas eu aceitei o convite. Eu fui. E ali eu comecei ali. Eu fiquei uns 6 meses indo para a igreja, escutando as palavras, escutando o testemunho. Todo o final de culto tinha aquele apelo, as pessoas ficavam fazendo aquele apelo, olhando para mim. Eu falei, eu sei que é para mim, mas eu só vou quando eu sentir no meu coração. Não adianta os outros me pedir para fazer as coisas que eu sou teimoso. Só até hoje, quem me conhece sabe. Quando eu senti que a minha hora, eu vou. E assim foi. As pessoas ficavam fazendo o apelo, porque sabia que eu não era cristão, e estava ali. Às vezes só tinha eu que não tinha aceitado Jesus ainda. Eu falei, é para mim mesmo, mas eu não vou, só vou quando eu... Teve um dia que eu não aguentei e fui. Fui e aceitei Jesus, foi uma festa. Minha filha se alegrou, minha esposa se alegrou, meus amigos, né, que já tinham amizade, que eles me convidavam para os cultos, né? Antigamente tinha muito culto nos lares, culto né, era festa, era bolo, era tudo, eles ensinavam os lugares estratégicos, aqui, ó, a gente tem que ficar por aqui, porque aqui ó, vai passar por aqui, aqui passa os bolos, salgadinho, refrigerante, passa tudo por aqui. Eles serviram, eles vão ter que passar pela gente primeiro. Aí tinha até um irmão que falava quando eu vi, ô glória! Aí vinha. Aí cantava o hino ainda, passa por aqui, Senhor, passa, assim, e fomos nos alegrando ali, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eles, quando eu aceitei, eles se alegraram. Louvado seja Deus. E Deus veio me moldando, me preparando, até hoje. Tem muito carapicho ainda para ser tirado, tem muita terra, tem muito galho para ser tirado, até o ponto de eu estar preparado para ir para o fogo, para estar com a cor de vaso, ser chamado de vaso para a honra e glória do Senhor, porque o vaso
depois de ter ficado tanto tempo na prateleira, depois ele é levado para outro canto, e ali eles vão colocar ele no forno. Ele fica de uma cor meia amarronzada, mas depois ele vai ficar mais vermelho, porque ele vai tomar ali aquela quentura, a qual tem que ficar, não sei quanto, acho que é 700 graus, por uma certa quantidade de hora, e aquela pessoa tem que estar ali, medindo aquela temperatura e colocando lenha no fogo, para que a temperatura não venha diminuir, para que aquilo venha estar preparado de acordo com a vontade do olheiro, porque senão não vai ficar bom. E é o que eu quero dizer, amados irmãos, resumindo, porque a hora já passou. Veja bem, a nossa vida, a minha vida e a sua vida é uma aprendizagem. Nós estamos aqui para ser moldados pelo Senhor. Nós estamos aqui sendo moldados pelo Senhor. O Senhor tem trabalhado na minha vida, na sua vida. Eu te digo e te peço para que você, quando receber uma oportunidade para vir aqui à frente, cante um hino da harpa, leia um versículo da Bíblia, vai no livro de Salmo, é um livro fácil de você pegar um versículo, vai onde você achar, mas busca a Bíblia, não rejeita a oportunidade não, deixa Deus ir te usando, não importa o que o irmão vai falar, o que a irmã vai falar, não. Eu vim aqui para louvar e adorar o Senhor, eu tive a oportunidade de vir aqui hoje para trazer essa palavra para você, porque Deus me preparou, e Deus vai preparar você. Deus não chama capacitado, não, Deus não precisa dizer. Deus é tão bom, né? Porque para você ir em certos lugares, você tem que ter estudo, você tem que ter uma condição financeira boa, mas não, Deus nos chama para estar aqui junto com Ele, ó, sem a gente ter um tostão no bolso, para que nós possamos garantir um lugar lá no céu que com dinheiro nenhum vai ser comprado. Louvado seja o nome do Senhor. Então busque o Senhor, creia no Senhor, e o mais Ele fará na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu busque o Senhor, amados irmãos, e sempre que tiver uma oportunidade, fale do Senhor. E eu aproveito para perguntar se tem alguém que queira voltar aos caminhos do Senhor, se alguém quer retornar para o Senhor. Essa é a oportunidade, mas se você não quiser, você tem que fazer o quê? Como eu fiz. Continue buscando e deixa Deus falar no seu coração. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, grandioso Deus, eterno Pai que está no céu. Muito obrigado, meu Deus e Pai, por esta oportunidade, meu Senhor, de estar aqui trazendo a Tua palavra, Pai querido. Que esta palavra possa falar no coração dos Teus servos, das Tuas servas, Pai querido. Fala com eles, guarda, proteja, livra de todo mal, meu Pai. É que eu te peço, meu Senhor e Deus, e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Deus.